Meus irmãos, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 4 de setembro, e nós estamos aqui mais uma vez para podermos dar andamento com o estudo da palavra. Eu sempre tenho as quartas-feiras como um sinal de que a providência tem colocado as suas mãos sobre as nossas cabeças e tem permitido que venhamos aprender mais da sua palavra. Hoje é nossa segunda aula tratando do tema ira, e utilizaremos dois textos. O primeiro é O Coração da Ira. Este livro aqui que eu apresento, Coração da Ira, guia prático para lidar com a ira dos filhos. O autor é Lou Priolo. É um livro que ele irá tratar acerca da ira em relação aos filhos, ou seja, vai dar algumas dicas de como ensinar a criança, ensinar o jovem, a fim de não despertar a ira. Muito baseado naquele texto, em Efésios capítulo 6, onde diz que os pais não devem despertar a ira nos seus filhos. Como nós estamos tratando sobre ira, eu achei que este texto traria alguns apontamentos para nós, e Lou Priolo de fato o faz. Então hoje nós vamos pegar apenas alguns recortes deste livro, mas aqui fica a dica. Lou Priolo, da editora Nutra. Alerta os irmãos que este é um tipo de segmento intitulado Aconselhamentos Bíblicos. O que significa? Significa que eles vão trabalhar com uma linha que auto se denomina aconselhamento noético, notético. Ele irá explicar isso com mais clareza. Alguma coisa uma linha de pensamento iniciada, salvo engano, por Jay Adams. O outro livro já é um conhecido nosso, é um livro de Paul Tripp, Instrumentos na Mão do Redentor. Nós tivemos uma oportunidade, alguns anos atrás, trabalhar com alguns recortes desse texto, e mais uma vez Paul David Tripp apresenta que este livro, mostra que este livro, Instrumentos na Mão do Redentor, é de fato um dos seus melhores livros escritos, na minha opinião. Eu pude ler vários livros de Paul David Tripp e eu creio que esta é a melhor safra. Então fica a dica, Instrumentos nas Mãos do Redentor, Paul David Tripp. Não sei onde mais podemos adquirir, só na internet, eu creio. Esses daqui hoje só se vende pela internet. Então eu mesmo, ainda mais porque esses aqui são livros da minha lavra antiga. Então isso aqui são livros de 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, mas que são bons livros. Fica a dica. Nós vamos ver alguns recortes desse texto. Então vamos lá. Começando pelo livro do Lou Priolo, utilizaremos então o livro O Coração da Ira. Vamos ver primeiro que Priolo afirma que, de acordo com as Escrituras, quando o indivíduo continuamente se entrega a certo tipo de pecado, ele consequentemente se torna preso a esse pecado. Então, o Lou Priolo ele vai trazer alguns textos bíblicos que fundamentam a ideia de que se nós deixarmos domesticar-nos por um certo pecado, nós receberemos o seu próprio nome, como se houvesse algum tipo de dono, como se o pecado fosse o dono daquele que efetua. Interessante esse pensamento. Vamos ver se sustenta com os textos bíblicos que ele apresenta. Então ele apresenta alguns textos bíblicos. Romanos 6,16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Vimos que a escravidão do pecado é traga aqui. Vamos ver João 8,34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o terceiro texto que ele traz, segunda Epístola de Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aqui é um texto bastante interessante. É lógico que nós temos uma metáfora aqui, Nós não conseguimos
imaginar um ente pecado chicoteando as pessoas e cravando seus nomes nas pessoas. Mas fica a ideia de que o pecado, ele acaba exercendo sim um certo domínio sobre a pessoa. Vamos ver mais alguma coisa que ele diz aqui agora, a redação dele. A certa altura desse processo de escravidão, à medida que treina o seu coração com práticas cobiçosas, que os efeitos do pecado começam a afetar outras áreas de sua vida, Deus classifica esse indivíduo pelo nome do pecado que ele permite que o domine. Alguns exemplos. Uma pessoa que constantemente se dá bebedeira é classificada por Deus como bêbado. Está lá em 1 Coríntios 6:10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados herdarão o reino dos céus. Outro exemplo, quem se entrega à insensatez como um tolo, quem se entrega à insensatez é chamado de tolo. Como o cão que retorna ao seu vômito, assim é o insensato e reitere a sua estultícia ou a sua tolice. Provérbios 26:11. Então há sim um certo fundamento bíblico de que aquele que constantemente se entrega a uma mesma espécie de pecado acaba criando-se, né, um certo uma vida dominada por esse tipo de prática. Nós vemos a questão da escravidão posta aqui, nós vemos a questão da tolice como exemplo, e nós vemos também a questão aqui da bebedice. Poderíamos citar outras formas também, a maledicência. Tem pessoas que têm uma compulsão de falar mal dos outros. Se você conversar um pouco, se sente na necessidade de informar de alguma coisa que não foi requisitada a nos informar, né, sobre pessoas. É uma compulsão. Tiago chama isso de uma língua inflamada. Então, há sim certos traços na Bíblia que sugestionam que um pecado reiterado, ele acaba se transformando em um traço permanente em nosso caráter pelo hábito compulsório de realizá-lo. Lopriolo chama isso de domínio. O escravo, a pessoa é dominada por esse tipo de comportamento. Daqui a pouco nós retomamos a isso. Vamos continuar com o pensamento dele, agora com outro tipo de ideia que ele apresenta. Por meio de sua experiência como conselheiro, Lopriolo sugere que há alguns comportamentos que acompanham a ira. Abaixo segue alguns deles. Então, Lopriolo, ele irá dizer que o nosso problema não é só a ira, mas eu sou uma pessoa iracunda. Geralmente, o pecado, ele anda mal acompanhado. Então, é ingenuidade da nossa parte pensar que o pecado é algo que ocorre pontualmente. Geralmente, quando nós pecamos, há todo um tipo de procedimento que vai fazer-nos chegar a isso. Tiago mesmo diz na sua carta, no capítulo 1, que o desejo, enganando o coração, né, o engravida, né, até que ele gesta o pecado nasce e a pessoa morre. Todo um processo aí de tempo, né, com o pecado, outras coisas vão acontecendo, né, a pessoa vai criando o seu próprio trajeto de pecado. Então, é um erro nós pensarmos que alguns pecados, eles simplesmente vão cair sobre nós como uma pedra, como se fosse um alienígena. Muitas vezes está habitando aos nossos corações e só esperando a melhor momento de agir. Então, vejam aqui alguns acompanhamentos do pecado. Primeiro, um espírito ferido, ou se sentindo magoado. Provérbios 18:14 declara: o espírito abatido, quem o pode suportar? O primeiro passo dessa escada para a destruição é um sentimento de mágoa, gerada por uma ofensa, seja ela verdadeira ou presumida. Certamente nós já passamos por isso. Fomos, com certeza, nesta terra, em algum momento, magoados por alguma pessoa, feridos por alguma pessoa. Agora, existem pessoas que podem presumir-se que foram ofendidas. Isso acontece muito. Vou dar um exemplo, parece que isso não ocorre, mas ocorre. Alguém vem na igreja e diz assim: fulana não gosta de mim. Eu pergunto por quê? Fulana não me cumprimenta. Ora, então ela já chega numa conclusão e já supõe uma mágoa,
já fica magoada porque a pessoa tem uma suposta ofensa. E quando você vai conversar com a fulana, perceberá que foi mera timidez, foi mero desencontro. Então a pessoa criou toda uma ficção e ficou magoada de forma arbitrária. Então nem toda mágoa, ela de fato é justificável. Precisamos tomar cuidado porque às vezes nós superestimamos o poder das nossas feridas. De forma alguma. É preciso, por isso, haver comunicação. Por isso que em Mateus 18, quando acontece um entreveio entre dois irmãos, há comunicação. Um repreende, o outro concorda ou discorda, não importa, houve algum tipo de desenlace relacional. Agora eu não posso olhar para você e supor, pelo seu sua tez, o seu rosto fechado, que você está com raiva de mim. Às vezes você está sentindo uma dor de barriga, às vezes você está sentindo algum tipo de cólica, e a pessoa está pensando que o outro está com raiva de você. Isso longe disso. Mas, irmãos, isso é muito comum, ainda mais nos nossos meios que vivemos. Agora, há um outro parecido aqui, né? A amargura. Quando pecam contra nós, existem algumas tratativas a executar. Então, se alguém de fato pecar contra você, aí ele fala, há alguns caminhos a seguir. Primeiro, perdoar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Colossenses 3,13. O caminho do perdão é o melhor caminho. Se alguém fez algo contra você, e de fato é um dano, então, um dos caminhos é perdoar. Deixar de lado. Um outro. B. Ignorar. E aí ele cita Provérbios. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar ofensas. Então, você tem dois caminhos. Perdoar ou ignorar o dano. Ah, mas a pessoa fez algo contra mim. Isto é injusto. Merece reivindicação. Merece retribuição. Eu mereço ser saciado. Muitos que pensaram assim foram repreendidos por Paulo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, quando eles estavam levando alguns irmãos aos tribunais, querendo reparação. E Paulo fez a seguinte pergunta: por que você não suporta o dano? Meus irmãos, alguns danos não valem o empreendimento de guerra que você vai levantar. O custo bélico é muito alto. É a tua paz, é a paz da sua família, é problema com seus filhos, é mágoa com amigos. Vale a pena empreender uma guerra em nome de uma ofensa, de um dano? Não é melhor perdoar? Não é melhor andar a segunda milha? É claro que há. Então, o caminho nosso é perdoar. E o outro caminho? Ignorar. Existem certas coisas que precisamos deixar passar, mas não porque por causa da pessoa. Nós vamos fazer isso por causa de Cristo. Nós precisamos perdoar como o Senhor nos perdoou e saber que nós não podemos agir com rispidez e exigência com todos, porque nós também somos pecadores. Às vezes nós ficamos irritados porque alguém deu uma farpa em nós e falou uma palavra meio entrecortada. Mas pense bem, quantas vezes você já não foi grosseiro também, ou grosseira? E quantas vezes alguém já não lhe perdoou e deixou passar? Porque na sua vez você não pode deixar. Então é o que Provérbios deixa aqui claro. Existem batalhas que simplesmente não valem o custo de levantar as armas. É um custo muito grande. É melhor deixar para lá. É claro que estas são duas simplificações, mas não deixam de ser alguns apontamentos importantes. E aí ele coloca por fim: o que não se pode fazer é ficar recapitulando a suposta ou não ofensa. Isso é guardar rancor, o que a Bíblia diz para não fazer, pois o amor não guarda rancor. Então nós somos aqui todos devedores de amor. Então nós não podemos guardar rancor. Ah, mas fulano fez isso. Sim, fez. Há quanto tempo? Ah, já faz uns 15 anos. E você ainda lembra disso? Então, isso só lhe faz mal. A vingança, a ira, ela é uma jaula que só prende você, não a outra pessoa. A outra pessoa até esqueceu, porque geralmente é assim, quem bate esquece, né? Quem apanha que não esquece.
Mas tem que esquecer, deixa isso de lado, porque isso aprisiona o seu coração, isso faz mal a você. Então, todas as vezes que você olha para a pessoa, você não olha mais para a pessoa, você olha para a ofensa. Você acabou fazendo algo que Deus não quer que você faça, para o seu próprio bem. Não guarde rancor. E aí ele chega na ira, propriamente dita. A ira é colocada aqui como uma disposição para a ira, não deve ser estimulada. Caso contrário, a pessoa torna-se alguém iracundo. E aí diz em Provérbios 22, 24, não te associes a iracundo. Aqui ele está fazendo uma ligação com aquilo que nós falamos agora há pouco, quando aquelas pessoas que são habituadas a praticar o mesmo pecado. Aquela pessoa que fica sempre com raiva, sempre hostil, sempre levando tudo para o litígio, a briga. A pessoa se torna uma pessoa iracunda, rancorosa, difícil de lidar. Não podemos ser assim. A ideia é que essas práticas, se não abandonadas, elas podem começar a compor o nosso caráter. E aí fica difícil para abandonar isso. Quarto, teimosia ou insubordinação. É o quarto colega da ira, né? A figura da teimosia aqui é de uma novilha, né? Empacada, empurrando suas patas para dentro da terra para contrariar o seu dono, que está tentando empurrá-la ou puxá-la para frente. O rebelde, autossuficiente, é culpado de idolatria, porque acredita que se tornou o governador do seu próprio destino. Quem tem filho sabe como é que é, quem tem filha sabe como é que é. Geralmente as crianças são teimosas, querem insistir no erro e vão criar situações que vão simplesmente empacar. É preciso ter paciência. A teimosia é um dos traços da necessidade de amadurecimento cristão. Então as crianças têm que ter isso. Agora pior isso em adulto, né? Então adulto tem formas diferentes de teimosia, né? Por exemplo, o não falar, né? O não colocar o seu verbo em ação, omitir-se, né? Uma maneira de demonstrar também uma certa insubordinação ao ambiente onde se encontra, fazer o contrário, ignorar. Existem outros tipos de recursos que nós adultos utilizamos. Claro que, por si só, esses recursos não são bem vistos, mas é preciso pensar mais. Isso faz mal para a gente. Quando você se indispõe, não é só você que está fazendo isso, não é outra pessoa, é você que decidiu fazê-lo. A outra pessoa nem está vendo isso. Eu digo à igreja, vamos, venham no domingo. As pessoas não vêm, mas não estão fazendo mal para mim. Estão fazendo mal a elas, estão pecando. Então, isto não é algo que a pessoa irá fazer contra A ou B. É preciso largar mão dessas coisas. Então, ele só mostrou aqui, e nós encerramos a contribuição de Lopriolo com esses dois pensamentos. O primeiro é que, com a prática do pecado, esse tipo de prática pode se associar a nós de forma tão inerente que começa a ser parte do nosso caráter. Você é uma pessoa iracunda, ou uma pessoa tola, ou uma pessoa que dá acesso à sua vaidade, um vaidoso, e tantas outras coisas que podem acontecer. Cuidado, né? Os pecados, eles pagam, quem os pratica paga um preço caro, nem sempre aberto a você perceber no momento. Quando perceber, já é tarde demais. As pessoas já se distanciaram de você. E por fim, o segundo pensamento é que a ira não anda sozinha. As pessoas que estão iradas, geralmente são pessoas que estão feridas ou supostamente por um dano ou não. São pessoas amarguradas e o caminho é perdoar ou ignorar. São pessoas teimosas. Então tomemos cuidado se encontrarmos esse tipo de prática em nosso checklist diário, estamos caminhando para um caminho ruim, mas Deus nos alerta para que possamos abandoná-lo. Agora vamos entrar então um pouco, deixando o Lopriolo um pouco de lado, para algumas ideias expressas por Paul Tripp no seu livro Instrumentos na Mão do Redentor. Então comecemos aqui por esta ideia, né? Paul Tripp aborda o assunto da ira por meio de dois segmentos da carta de Tiago. Então ele vai fazer referência a dois versículos aqui interessantes. Primeiro, ele irá tratar sobre os desejos. Vamos ver aqui em Tiago capítulo 4, verso 1. Diz assim:
De onde procedem as guerras que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A maioria das pessoas, quando está irada, explica sua ira culpando algo ou alguém que não sejam elas mesmas. Por exemplo, ela me deixa muito irada, ou este trânsito me deixa louco. Tiago diz que nunca entenderemos nossa ira olhando para fora. Em vez disso, nos aconselha a fazermos exatamente o oposto, olhar para dentro. Esse é o princípio bíblico fundamental. A única maneira de entender sua ira é examinando o seu próprio coração. Desafiador. Vamos ver como ele aprofunda isso. Note mais adiante que o foco de Tiago não é somente o coração, mas os desejos do coração. Tiago faz um grande elo entre nossos desejos e nosso conflito, entre o que queremos e o que nos deixa irados. Pense nisso da seguinte maneira: se meu coração é dirigido por um determinado desejo, há apenas duas maneiras com as quais posso reagir a você. Se estiver me ajudando a conseguir o que eu quero, estarei feliz com você. Mas se ficar no meu caminho, ficarei irado, frustrado, desencorajado quando estiver com você. Haverá momentos em que eu desejaria que você não estivesse na minha vida. Meu problema não é você nem a situação na qual estamos juntos. Meu problema é que um desejo até aqui legítimo tomou conta do meu coração e agora está no controle. Contudo, esse desejo tem tanto poder que deixou de ser legítimo. Ele se tornou um desejo exagerado e pecaminoso, porque tomou uma posição de autoridade sobre o meu coração. Essa autoridade pertence somente a Deus, que mandou seu Filho para estabelecer seu reino ali, no nosso coração. Não é errado desejar um tempinho para relaxar depois de um longo dia. É errado ser governado por esse relaxamento, de tal maneira que fique irritado com qualquer pessoa que me impeça de relaxar. A ira, portanto, segundo Tripp, é produto de um coração dominado pelo desejo. Então, meus irmãos, eu creio que Paul Tripp foi extremamente feliz nessa abordagem aqui, ao mostrar que algumas coisas podem ser legítimas, mas até mesmo essa dita legitimidade pode se transformar em algo opressora para nós. Podemos pensar num personagem bíblico, por exemplo, a Raquel. Quem é que não gostaria de ter filhos? Raquel queria ter filhos, mas ela queria de tal forma que sua vida era orientada sobre isso. A sua relação com todos era orientada, até que ela teve José. E aí ela se satisfez com José? De forma nenhuma. Ela queria mais um. Então ela se transformou em uma pessoa governada pelo seu desejo. Tem problema em desejar ter filho? É claro que não. É uma bênção ter filhos. Devemos encher a nossa aljava com ele, segundo os Salmos. Mas quando isso se torna um desejo desejante, a pessoa se transforma num desejo com pernas. Por isso, muito cuidado para que você ou eu não sejamos vítimas dos nossos desejos, entre aspas, legítimos. É aí que mora o perigo. Por fim, Paul Tripp nos leva agora ao tema que eu creio que ele domina muito bem, da idolatria. Nesse segundo texto, a idolatria também é um elemento que contribui para a manifestação da ira, o que gera conflitos interpessoais. Vamos ver aqui em Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago chama as pessoas a quem está se dirigindo de adúlteras. Ele está mudando de assunto? Não, ele está falando sobre o adultério espiritual. Se adultério é o pecado de dar a alguém o amor que prometia a outra pessoa, então sou um adúltero espiritual. Todas as vezes que dou meu coração a alguém ou alguma coisa que não é Deus. O versículo 4 nos dá o princípio central dessa passagem.
O conflito humano está enraizado no adultério espiritual. Meu problema não são as pessoas pecaminosas e as situações difíceis. Meu problema é que dou o amor que pertence a Deus a outra pessoa ou a outra coisa. Isso aqui é tão profundo que dói, né? Então, o problema não pode ser transferido de nós para o outro. Então, o problema não é a igreja, o problema não é a família, não é o trabalho. O problema somos nós, né? O nosso coração pecaminoso. É o amor que nós endereçamos para nós mesmos ou para aquilo que nós elegemos, né? E se nós estamos empregando mais amor, mais carinho a outra coisa que não a Deus, então aquilo que está me deixando irado não é meu direito, é minha idolatria aos meus desejos. Triste retrato nosso, né? Eu creio que todos nós saímos daqui bastante confrontados por Paul Tripp nesses dois textos. Devemos lembrar que esses desafios, tanto da idolatria, quanto também aquele acerca da ira, de fazer das pessoas a materialização dos nossos inimigos, é uma tentação diária. Então, quando nós nos pegarmos odiando alguém, isso por vezes pode acontecer, nós não devemos olhar para a pessoa, devemos olhar para aquilo que está motivando este ódio. Com certeza a raiz dessa ira não é os desígnios de Deus, não é algo bom, mas é a idolatria dos meus desejos e dos meus prazeres que eu quero que sejam satisfeitos, mas esta pessoa, ao não me dar o que eu quero, então ela materializa, né, minha indisposição contra Deus. Aquelas pessoas que mais odiamos, na verdade, são as pessoas que nos mostram o quanto estamos nos distanciando de Deus. Por isso nós vamos pensar bem nesses relacionamentos interpessoais, em como os trafegamos por meio deles. Que Deus nos abençoe. Amém.